Olá pessoal, tudo bem com vocês? Luzemir Barbosa por aqui. E hoje em mais um episódio do ContileCast. E dessa vez a gente está recebendo aqui um convidado muito especial, Ives Droschke. É isso mesmo. Eu vou aprender, até o final do nosso podcast, eu vou aprender a falar o nome dele. Ele é advogado, já foi delegado do Ministério do Trabalho aqui de Mato Grosso do Sul. Isso. Né? E a gente vai bater um papo hoje muito bacana aqui a respeito de relações trabalhistas e, como sempre, para onde a conversa nos levar. Seja muito bem-vindo, Ives. Obrigado, Tudo bem? Luzemir. Obrigado ao convite aqui. Estou à disposição para a gente bater um papo. Show de bola. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar isso nas suas redes sociais, tá? Dá essa moral para a gente. Ives, você é advogado de formação, né? Sim. Quanto tempo você milita na advocacia? Eu advogo há 10 anos, né? Peguei minha carteira em 2011, né? Agora em 2021 estou completando 10 anos, e militei muito na área bancária, na área agora de direito eleitoral, tenho pós-graduação, direito administrativo, e tive uma passagem durante 1 ano e meio na superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Lá eu tive muito contato com o setor de fiscalização e foi o início de várias mudanças trabalhistas, né, que vieram, infelizmente, de 2016 para cá. Então, a gente tem acompanhado esse processo todo de modificação das leis que tem atingido a classe trabalhadora, né, e o povo em geral aqui no país. Falou, infelizmente, essas mudanças que vieram, elas não vieram para melhor, para uma melhoria para o trabalhador, ou trouxeram prejuízo para o trabalhador. Eu acho assim, eu não sou daqueles radicais que acham o seguinte, não, nós temos que dar todos os direitos para o trabalhador do jeito anterior e tinha que dar mais direito ainda. Não é essa a questão. Eu acho também que nós precisaríamos discutir algumas flexibilizações na legislação. A legislação é uma legislação da década de 40, então haveria de ter, né, atualizações. Muita coisa não existe mais. Muita coisa não existe mais. Por exemplo, uma né? coisa que já tem muitos anos que já existe, que agora assodou mais ainda, né, com a pandemia, que é o teletrabalho, por exemplo. Isso aí tinha que estar regulamentado mesmo, né? Entre outras novas leis. Mas o que me aflige de verdade? O que me aflige é que quando você faz uma mudança na legislação trabalhista, em época de crise, é sempre para você fazer com que o trabalhador pague a conta. Né? Não é em cima de um grande consenso nacional, em que o empregador vai ceder de uma parte, o trabalhador de outra, para que a gente cresça mais ainda e gere mais riqueza. Não. Ao contrário, diminuindo direitos dos trabalhadores, mas, por outro lado, não melhora a atividade econômica. Né? O que nós estamos vendo hoje, depois da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, da terceirização infinita, ou seja, terceirização, por exemplo, de atividade meio, quarteirização que já chega à quarteirização, mas de atividade fim eu acho um absurdo, porque você acaba precarizando, né, os índices de acidente do trabalho, a maioria anterior a isso, que eu lembro, eram em cima de terceirizados. Imagina isso, o que isso não explodiu nos últimos anos. E, efetivamente, você não teve uma melhora no quadro do crescimento econômico do país. Né? Você teve mais concentração de renda e menos dinheiro no bolso do trabalhador. Essa legislação, ela, de certa maneira, ela também não é que ela prejudica, mas ela penaliza o empresário, principalmente aquele pequeno que não tem muitas vezes condição de arcar com todos aqueles direitos trabalhistas e aí faz com que ele reduza o salário ou que ele não contrate, que ele contrate de maneira informal. Sim, não. Eu não tenho dúvida que a gente precisa discutir melhorias para o pequeno e médio empresário, porque é através da micro e pequena empresa que você
faz a atividade econômica brasileira aquecer, né? O fato é que, vamos fazer aqui uma comparativa. Em 2014, no finalzinho do primeiro governo da Dilma, nós tínhamos, com a legislação anterior, 4,8% de pessoas desempregadas. Nós estávamos vivendo um pleno emprego e estávamos crescendo 1, 2%. Estava crescendo pouco. Final de 2014, quando teve aquela eleição que muito conturbada, né? Segundo mandato do primeiro para o segundo mandato da Dilma. Então, não tem muito a ver você falar assim, vamos cortar direitos, né, da CLT, porque isso vai gerar mais emprego. Como não gerou mais emprego. Hoje nós temos 14 milhões de desempregados, né? Uma massa muito maior de desempregados e a informalidade dos empregos. E mais, um fenômeno que nós não tínhamos, que agora praticamente todo mundo é PJ, né? E através da pejotização, porque você paga menos imposto e tal, você acaba não tendo nenhum direito. Você não tem direito a férias, você não tem direito a 13º, você não tem direito a FGTS, você não tem direito a auxílios do INSS. Então isso tudo foi muito ruim. Por outro lado, a atividade empresarial de micro e pequena empresa continua sendo muito burocrática e muito onerosa. Sim. Né? Continua, quer dizer, então não se enfrentou os problemas de fato. O que eu acredito muito que o Brasil precisaria fazer, Luzemir, de rediscutir de uma maneira séria a questão tributária no Brasil. Eu acho que você, numa CLT, você pagar um salário e mais 70% do salário só de encargo para o empresário é um crime. Isso aí você tem que, evidentemente, colocar para as grandes empresas, mas as pequenas empresas deveriam ser isentadas disso. Mas como é que faz isso se o governo está quebrado? Então, como é que faz isso se a Previdência está quebrada? Se a Previdência está quebrada. Então, o que está acontecendo com isso tudo? Como a Previdência, as pessoas hoje não têm mais perspectiva de aposentar, e por outro lado também a pessoa acaba ganhando um pouquinho mais se for informal, trabalhador informal, e está indo tudo para a informalidade. E isso piora também o quadro de déficit da Previdência Pública no Brasil. Então, aquilo que foi feito, né? À medida que você vai colocando mais um pedacinho ali, vai puxando de outro lado, vai dando problema em outra situação. Eles vão fazendo puxadinho e não vê que o problema é o formato, né? O formato brasileiro é um formato de os que estão na ativa pagos que estão inativos. Só que explodiu o número de inativos, as pessoas estão tendo mais expectativa de vida, e por outro lado, nós não estamos agregando mais gente. Não tem base. Não tem base para pagar. Então, se colocasse uma pirâmide, tem lá o pessoal lá em cima que é o que recebe. E o pessoal aqui de baixo, que é o que produz e paga aquela conta de cima, né? E a base está ficando. E além disso. Em vez de ser um triângulo, tá virando uma torre, né? E além disso, qual que é outra coisa importante que a gente tem de falar na questão previdenciária? Aqui na Previdência, no Brasil, você tem os super salários. Esses super salários, pouca gente sabe, por exemplo, mas o Exército tem super salários, que são pagos com esse dinheiro, e lá sim tem um déficit grande, mas se você for ver o povão, é superavitária a Previdência Pública brasileira. Né? Então, o que acontece? Eles pegam 30% de DRU, que são coisas que o cidadão comum não sabe, que é desvinculação de receita da União, que eles tiram 30% desse dinheiro para pagar a dívida pública. Então, são coisas assim no Brasil que a sofisticação do que eles vão inventando lá para burlar o orçamento é uma coisa assim que o cidadão comum não consegue entender. Acho que nem eles conseguem entender, né? Bom, mas tem gente que se dá bem com isso, né? Os que conseguem entender, né? Os que conseguem entender se dá bem com isso. Acho que a nossa legislação, de uma maneira geral, tanto para o comum, para a pessoa comum, quanto pela pessoa que está dentro do governo, que deveria zelar por essas contas, elas também não entendem aquilo, né? Será que todo deputado
que vota, estadual, federal, que vota ali as leis relacionadas ao orçamento ou qualquer outra, será que eles realmente entendem aquilo que estão votando? Isso é uma questão importante, ainda mais agora que nós estamos na pandemia, os debates estão mais limitados, né, pela questão presencial lá em Brasília, né, mas de fato o Brasil tem vivido um desmonte da legislação social desde 2016, né? Você vê, veio a reforma trabalhista, veio de cima para baixo, passou de goela para baixo no Congresso Nacional, na época do Eduardo Cunha, né, prometendo que isso geraria emprego. Não gerou emprego, né? Só precarizou mais ainda para o trabalhador. E no momento de crise, é o que eu já falei, que quando você quer cortar direito, não é para você ajudar a atividade econômica, na verdade é para quem paga o pato, é sempre a corda mais, o lado mais fraco da corda, né? Fazer o papel do advogado do diabo. Sim, vamos lá. Será que o fato de repente, tirar um pouco desses direitos, do jeito que você colocou, tirando os direitos, né? Eu não aumentei a quantidade de empregos gerados, né? Mas eu também não permiti que ela fosse ainda maior do que aquilo que já é. Você quer dizer que mantenha? Que talvez tenha sido um estanque. Olha, existe essa possibilidade? Olha, pode até. Essa última MP que a gente está falando aqui antes de entrar no ar, ela é para garantir os empregos, assim, diminuindo o salário ou às vezes até suspendendo temporariamente o contrato de trabalho. Porém, aquele bem, né? Porém, isso vai ter que uma hora acabar, na hora que voltar de vez a atividade econômica, né? Por que tudo isso está acontecendo na minha avaliação? Isso é muito ruim para a organização da economia brasileira. Ela fica muito desorganizada, é muito cheio de regrinhas que mudam a todo tempo. E, por exemplo, a Justiça do Trabalho, eles estão fazendo uma política de desmonte da Justiça do Trabalho para acabar com a Justiça do Trabalho mesmo. Em poucos anos, pelo número de funcionários que não vai entrar mais, porque eles não estão mais fazendo concurso, eu acredito que eles vão fundir com a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho. Agora, no que tange essa questão da atividade econômica, a gente está esperando, né? Eu até queria morder minha língua e ver o Brasil crescendo, né? Que as pessoas com menos direitos mais recebessem mais. Porque, veja bem, Luzemir, qual que é o grande problema disso tudo? Quando você achata o salário, quando você tem inflação, quando você diminui direito. O nosso mercado interno consumidor retrai. Então, se você tem uma atividade econômica, mas não tem quem compre, né? Então isso aí vai acabar ou você tendo que exportar ou vai ficar na prateleira, né? Então deprecia o preço dos nossos produtos. Então, assim, a gente sempre imaginou que deve-se ter uma reforma trabalhista, mas uma reforma trabalhista em que você compensa a retirada de direitos com uma atividade econômica mais compensadora disso tudo. E foi o que não aconteceu, porque eu vou te falar, enquanto nós tivermos um imposto chamado Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, o Brasil não vai conseguir crescer. Ou se rediscute isso, cria imposto sobre valor agregado. Em alguns lugares do mundo já está se discutindo apenas tributar em cima de transações financeiras, porque agora praticamente tudo é transação financeira. Se não fizer isso, não volta a crescer. Por quê? Porque antes de você fazer um investimento, antes de você chegar lá no produto final, você já tem que sair pagando imposto. Agora de manhã, eu estava preparando aqui todo o cenário, né? E aí o colega me chamou ali para a gente poder discutir sobre um planejamento tributário que está fazendo para um cliente, né? E ali no planejamento, entre dois regimes tributários, lucro presumido e simples nacional, estava discutindo justamente sobre o ICMS, né? O custo do ICMS, ele é quase que o custo que ele pagaria no Simples Nacional, fora os demais tributos, se fosse, considerando a troca do lucro simples para o lucro presumido, né? Então, só o custo de ICMS
ficaria próximo do valor que ele já paga de Simples Nacional. É muito alto, né? Sem considerar que ainda tem imposto, no caso do ICMS, que você antecipa, né? Que é Exatamente. a substituição tributária. Você paga Exatamente. antes de vender. Você paga o Exatamente. ICMS da sua venda na compra do seu produto. Ou seja, quando você coloca o produto na prateleira para poder esperar o cliente olhar, gostar e levar, você também já está colocando o ICMS que ele pagaria, ele, consumidor, pagaria. Exatamente. É um absurdo. É uma estupidez do ponto de vista econômico, né? Uhum. E a Só dificuldade, que é os olhos do governo, né? mas a O governo dificuldade, estadual, né? a dificuldade toda é o seguinte: quem são os maiores beneficiários do ICMS? São os grandes estados. São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, e que tem as maiores bancadas Uhum. na Câmara Federal. E é muito difícil você fazer uma mudança dessa sem dar compensações para eles, Uhum. né? Então, teria que ser uma reforma tributária consequente do ponto de vista de você extinguir o ICMS, mas você, por exemplo, criar um imposto sobre transações financeiras ou um imposto sobre valor agregado, que é o IVA, né, que tem até no Paraguai, tem, não tem no Brasil, que você só paga no consumo final. Mas no Brasil é o contrário. Então, como é que você vai conseguir investir? É óbvio. Então, nós estamos tirando os encargos trabalhistas. Legal. Dá para crescer? Não dá, porque você tem que pagar ICMS também. Então, são várias coisas que o Brasil precisa avançar do ponto de vista de modelo fiscal e tributário que não foram alcançadas e que não é só uma reforma trabalhista ou terceirização que vai resolver. A questão da terceirização, então, eu acho um escárnio que fizeram, porque a terceirização de atividade meio é compreensível, é cabível. Eu acredito que num hospital você não tem obrigação de contratar, por exemplo, uma copeira. Você pode terceirizar o serviço de Pessoa da cooperagem, limpeza. da limpeza. Né? Agora, num hospital, você terceirizar a contratação de enfermeiro, de médico, não me parece algo razoável. É atividade fim. Então, isso tem gerado primeiramente, baixa qualidade dos serviços prestados, né? Obviamente, se você tem uma empresa aí no meio tem lucro, quer dizer, achata mais o salário desses profissionais, né? E por outro lado, com o serviço público, agora é o grande ralo onde está tendo a denúncia de corrupção. Onde você vê terceirização, não todas, obviamente, como eu te falei, como é atividade meio, dificilmente você tem dificuldade, você tem esse tipo de dificuldade. Agora, Até porque atividade atividade meio exige menos qualificação, né? exige menos qualificação e, evidentemente, eles já estão no mercado há muitos anos, né? Agora, como é que você vai aferir qualidade em atividade fim? Não, eu tenho uma empresa que fornece médico, contratação de médico. Então, são as coisas assim que não. Isso algumas economias modernas suportam isso, mas a nossa economia não suporta. Né? Então, eu acho que o modelo brasileiro precisa ser readequado. Não sei quem vai ser o próximo presidente, está muito incerto, está longe ainda da eleição, mas eu acho que vai ter que sentar, rediscutir algumas coisas na reforma trabalhista, para pelo menos dar segurança jurídica, porque nós também colocamos muita insegurança jurídica nas relações de trabalho. Né? Por outro lado, eu acho que essa questão de terceirização precisa ser melhor regulamentada. Acho que a atividade fim não pode ser objeto de terceirização e evidentemente, uma grande reforma tributária no país. A reforma tributária é a mãe das reformas para que a gente consiga fazer o Brasil voltar a crescer. Se o Brasil não voltar a crescer, não tem motivo para você ficar discutindo outras leis, outras mudanças. Os arremedos, né? Os arremedos. Você vai colocando um pedacinho ali, tentando consertar uma coisa, estragando outra, ou consertando uma coisa e deixando pior do que estava. Exatamente. Né? Os arremedos. Quando você trabalhou na superintendência do MTE, né? Ministério do Trabalho e Emprego. Eu não tenho, isso é uma visão minha aqui de escritório, né? Antigamente, eu falei, questão de 10 anos atrás, talvez mais, a gente sempre tinha algumas fiscalizações do Ministério do Trabalho. E hoje eu não vejo mais. E eu falo assim, há muitos anos eu não vejo mais, né?
Nessas fiscalizações, se olhava as relações de trabalho, registro, se as coisas, se os pagamentos tinham sido feitos adequadamente, né, nas datas previstas e tudo mais. E não tem mais isso. O Ministério do Trabalho ele faz uma fiscalização hoje mais interna com relação a documentos que ele já tem lá, que ele já possui um banco de dados muito grande, que a gente entrega a RAID, entrega Sim, vários relatórios sim. para eles, né? Como que é essa relação? É, ou acabou mesmo, Olha, não tem mais essa fiscalização? essas coisas no Brasil, né, essas coisas que a gente está vivendo nos últimos anos. Nós já tínhamos um quadro muito apertado de auditores fiscais. Eles fazem um trabalho hercúleo, assim, porque de verdade, como é muito pouco, muito reduzido, eu lembro na minha época tinha em torno de 40 no estado todo. 40, 50, muito pouco, né? E alguns já entram em aposentadoria. Desde que eu saí de lá, alguns já aposentaram. E não Você tá, falou que não está repondo, e né? não tá tendo reposição. Tinha um grande concurso, se não me engano, de fazer 800 vagas quando eu estava lá no Ministério. Mas entrou a crise econômica, eles congelaram todos os concursos públicos por muitos anos e ainda está assim, né? Agora, com a reforma administrativa que está sendo discutida do Paulo Guedes, inclusive eles querem enxugar, mandar mais gente embora. Então, de fato, nós temos uma dificuldade grande de ter fiscalização pelo Ministério do Trabalho. Ele tem passado por um momento de enxugamento de máquina e, por outro lado, também, como eles precisam de denúncia também para agir, eles acabam se utilizando de mapeamentos, ó, onde lugar onde tem mais problema é esse, ou aqueles, atividades, né? Tem mais, Onde tem mais, denúncia, mais demanda. Mas eu sempre costumava dizer, quando eu era superintendente do trabalho, porque os sindicalistas, muitos me procuraram, para os sindicalistas tem muito pouca fiscalização e para os empresários vivem reclamando de fiscalização. Então, assim, eu acho que essa questão da fiscalização, ela tende, daqui a algum tempo, a ser totalmente informatizada. Por exemplo, eu sei que lá no judiciário já por exemplo, no TRE, nas prestações de conta dos candidatos, e já existe inteligência artificial, né, para ajudar os técnicos a fazer a análise da contabilidade eleitoral. No STJ, também, quem faz o primeiro juízo de admissibilidade já é a inteligência artificial. Então, isso é um caminho sem volta. Eu acredito agora que voltou a ter Ministério do Trabalho, porque ele também foi extinto, né, no governo Bolsonaro. O Bolsonaro ou incorporou na Ministério da Economia com o Paulo Guedes. Agora, para acomodar, se foi uma secretaria, para acomodar agora um aliado dele, ele recriou o Ministério do Trabalho e Previdência Social, né, que também não tem muito a ver um com o outro, apesar de todo mundo achar que tem, porque o Ministério da Previdência Social é uma grande máquina, mexe com INSS, mexe com fundos, né? Então não tem muito a ver com a questão das relações de trabalho. E é uma pena que o Brasil não volte a ter um olhar específico sobre as relações de trabalho, né? Porque, de verdade, se tira direitos e aí coloca a possibilidade do próprio trabalhador fazer uma negociação com o patrão, você acha que qual que vai ser o poder de barganha? Tem força, né? Não tem força nenhuma, né? Então, isso também trouxe muitos malefícios para a classe trabalhadora. E é o que eu falo, como a gente falando, né? Se você não tem uma classe trabalhadora que ganha bem, você não tem consumo. Se não tem consumo, você não tem atividade econômica. Uma coisa vai puxando outra, né? Exatamente. Mas você fala assim, o trabalhador ele não tem numa relação, uma negociação com o patrão, ele não tem força, né? Não. O que ele vai oferecer? Só o meu trabalho, né? Exatamente. Então ele não tem força. Quem teria condição de brigar seria os sindicatos. Os sindicatos foram enfraquecidos em virtude aí da não obrigatoriedade das contribuições sindicais. Isso. Né? Só que, por um outro lado também, existiam os sindicatos que ganhavam muito, né? E a gente não sabe a dimensão. Eu não poderia dizer ganham muito e não fazem nada, não poderia dizer isso. Mas, às vezes, é uma percepção que se tinha, né? Que os sindicatos eles ganhavam muito e faziam, talvez, não condizente com aquilo que ganhavam.
é, é sempre um arremedo, né? Nunca como você consegue fazer uma coisa que ela seja de maneira uniforme e favoreça a todo mundo, né? Você, às vezes, tira um sindicato que não é totalmente ativo, né? Você tira a receita dele, você interrompe a atividade dele, como aqui, acho que em Campo Grande, muitos pararam de funcionar. O funcionário, o trabalhador, ele acaba não tendo a condição de negociar os seus contratos, porque não tem força para poder discutir com o patrão, né? Como é que a gente consegue equilibrar essas contas? Não tem como. Eu acho assim, primeira coisa assim, realmente que tem sindicato antes, né? Agora praticamente eles estão também, são um ou outro sindicato que tem força. Por exemplo, o sindicato das categorias públicas, esses têm porque eles têm estabilidade, né? Então é um pouco diferente, mas os da iniciativa privada, quase todos estão com muita dificuldade financeira. Os que sobraram estão com muita dificuldade, mas muitos já nem tem mais. Tem diretoria provisória, ou nem tem mais diretoria. Mas isso que você falou é uma coisa importante. No Brasil, a gente costuma pegar um cachorro que está com pulga, ao invés de a gente cuidar dele ficar bom da pulga, mata o cachorro. Então, e deixa a pulga. E a pulga vai junto, né? Então, o que acontece? O que eu acho importante dizer? Realmente o sindicalismo ele ficou muito defasado. Muito sindicato ganhava para não representar de maneira efetiva a categoria. Só que também você chegou num certo ponto, no pior momento da crise econômica, você tirou o impulso sindical e você também tirou o poder dos sindicatos em negociar em nome das categorias, né? Então, foi no momento pior possível. Por quê? Porque você já tinha uma crise. Quando você tem crise econômica, quem que se fortalece? Fortalece o capital e fragiliza o trabalho, né? Então, nesse momento, foi ruim. Né? O que vai ter que acontecer daqui para frente? Vai ter que acontecer daqui para frente é que o trabalhador vai ter que adquirir consciência de que ele tem que se reunir no sindicato, que ele tem que pagar lá a contribuição, não tem mais um impulso sindical, né? Que ele tem que reequipar o sindicato para que seja uma ferramenta de defesa dele. Mas, assim, nós vivemos um momento de muito individualismo, né? As pessoas hoje querem saber dela e só o dela e não quer... E o dela agora. Agora, né? Antecipado. Então o sindicalismo ele passou por esse problema. Realmente, tinha muitos sindicatos que não representava a contenta a categoria e tinham alguns líderes sindicais que tinham uma vida muito boa. Né? Então, assim, mas isso não justifica a gente também pegar e jogar tudo. Exatamente. Muitos sindicatos trabalhavam muito bem, eu tinha muitos bons contatos, eu já fiz até roda de conciliação lá, que a gente pode fazer no Ministério do Trabalho, inclusive o próprio superintendente, eu já fiz lá com alguns sindicatos, e era assim, eles sempre trabalhando melhor para a categoria deles, né? Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Eu acho que nós precisamos rediscutir, eu acho que o sindicalismo precisa rediscutir um papel novo, né? Um papel mais moderno, até para voltar a ter importância, porque senão daqui a pouco cada um vai ser um sindicato só, por si só, né? E isso é muito ruim para o trabalhador. O trabalhador, ele não sabe dos direitos, ele só vê o agora, ele só vê o dinheiro no bolso, né? Não é para depois. E isso tudo faz com que a gente fique... Obrigado. Café. O bom é que ele ficou bem posicionado aí. E aí, ele não conhece os direitos, ele vai negociar o quê? Exatamente. Ele vai negociar o salário dele imediato ali, né? Exatamente. E aí nós estamos vivendo agora uma época de subtrabalhador, né? Então é um trabalhador que fica tentando um emprego, mas para ganhar menos do que o salário mínimo, para trabalhar menos, né? Para ter menos direito.
E isso, num momento de crise, é horrível, é péssimo, né? Eu tenho a categoria que acompanhei muito tempo aí, que é um pessoal de motorista de aplicativo. Eles, vamos dizer que são autônomos, porque eles fazem um contrato com o aplicativo e eles, daí eles têm horários e metas para cumprir lá, né? Mas toda vez que aumenta o valor da gasolina, por exemplo, e agora vai vir um novo aumento, o nono só esse ano, eles perdem em lucro. Por quê? Porque tem disputa entre eles, né? Chega um momento que vai caindo o preço por conta dessa disputa, e tem hora que não compensa mais para eles. Não vale mais a pena eles fazerem uma viagem, entendeu? Então isso é o reflexo da nossa economia, que agora é uma economia uberizada. Né? E aí vem aquele tal papo, o empreendedor, você tem que empreender. É muito bom, mas nem todo mundo sabe empreender, nem todo mundo é obrigado a ser empreendedor, porque se todo mundo for empreendedor, quem que é o nosso cliente? Quem que vai ser o funcionário? Se todo mundo é empreendedor. Então, assim, essa cultura de empreendedorismo é boa nas grandes economias. E precisa ter no Brasil, lógico, não tenho dúvida que o Brasil precisa, mas não pode ser empreender em coisas que você sabe que no final das contas alguém está ganhando muito mais, você está ganhando muito menos. Né? Por exemplo, essa questão dos aplicativos de entrega de comida, de motoristas, né, para te levar a gente nos lugares, os dois grandes aplicativos são de fora, não são brasileiros. Né? Então eu sempre falava, por que vocês não montam uma cooperativa aqui entre vocês, né? Vocês vão ganhar mais dinheiro e falar, olha, vamos incentivar, vamos contratar só a cooperativa de aplicativos aqui de Campo Grande, né? De motoristas aqui de Campo Grande. E de verdade, não vai para frente justamente porque não tem essa conscientização entre eles que vamos se juntar para ganhar mais, né? Não tem quem toca isso, né? Entre eles não tem quem toca, quem tem o interesse de fazer, se doar por todo, né? Exatamente. Se doar por todo. E isso faz com que toda atividade, no caso hoje, para você pegar um Uber em Campo Grande é um absurdo, né? É coisa muito difícil, né? E é justamente por conta do aperto que eles passam, da baixa rentabilidade que eles possuem, exatamente, do alto custo que eles têm para poder manter os veículos, manter combustível, limpeza e tudo mais, e o aplicativo que enforca eles também, né? Fora os que têm aluguel de carro, quer dizer... Quem tem aluguel de carro, pior ainda. Pior, né? ainda. Pior ainda. E se você usa o seu carro logo já está desgastado, já está desvalorizado, né? Então, isso é um exemplo daquilo que está acontecendo, né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo, e eu lembro até que na época que a gente estava discutindo, que veio uma lei regulamentadora dos aplicativos aqui em Campo Grande, e tinha motorista que falava assim, eu acho bom diminuir o número de motoristas, porque sobra mais corrida. Eu falei, meu filho, você já está andando 16 horas, não está aguentando, você vai andar 20 horas, 22 horas. Quem que aguenta? Quer dizer, não é pelo fato que vai ter mais corrida que você vai dar conta de trabalhar mais, porque já está trabalhando no limite. Né? Então, esse é um grande problema no Brasil. Eu fico preocupado, acho que nós precisamos rediscutir o Pacto Social brasileiro, acho que nós estamos vivendo um momento de esgotamento da sociedade, há um nível muito grande há um fosso muito grande entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil. Vai chegar uma hora também, isso já é discutido, você já deve ter lido sobre isso, que pela falta de emprego no mundo, porque tudo vai estar automatizado, tudo vai estar informatizado, nós vamos ter que pagar a renda mínima para muitas pessoas, para as pessoas pelo menos sobreviver. Isso já é uma discussão já em grandes países do mundo, né? Em breve isso deve entrar em consideração, como até aqui já tem o Bolsa Família, que agora eles estão trocando o nome e aumentando o valor, mas é um valor ínfimo para as pessoas se sustentarem, né? Então, eu acho que o caminho vai ter que, nós precisamos rever muita coisa aqui no Brasil.
uma coisa que você fala assim, é falta de emprego, né? Lógico, a gente está hoje aí com um percentual de 14 milhões de desempregados e tudo mais, né? Eu tenho aqui vários clientes, né? E todos eles também contratam, demitem, contratam. A gente aqui no escritório demite, contrata. E toda vez para a gente contratar um novo funcionário, uma pessoa ou para colaborador aqui do escritório, ou os clientes me relatam esses casos, né? Fala que tem uma dificuldade muito grande em encontrar pessoas, né? Quer pela qualificação, ou quer Verdade. pela falta de interesse mesmo, né? É Não é verdade. meio paradoxal Olha, uma coisa com a outra? olha, não tenha dúvida. Eu vou te falar. Eu, quando fui superintendente do Ministério do Trabalho, eu vi isso na ponta. Todo dia chegava lá para mim, e se eu estou falando de 2015 para 2016, foi o início da crise, mas ainda, você sabe que em todo início de crise ainda tem uma atividade econômica, né? O Brasil também, parte da crise também se deu por conta da Operação Lava Jato também, que, Hum. enfim, como não tinha como vir investimento para cá, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Nós ficamos aí 3, 4 anos mais ou menos sem saber o que ia acontecer no Brasil, né? E todo dia chegava lá para mim 800 vagas de emprego, 800 vagas de emprego. E gente me pedindo emprego, gente me pedindo emprego, gente me pedindo emprego. Aí cheguei numa conclusão. Tinha realmente, tem realmente gente que não quer trabalhar. Isso é uma parcela, não estou dizendo que é significativa, mas principalmente não tem qualificação. As pessoas não têm qualificação. Então, você tem, por exemplo, uma vaga de torneiro mecânico. Só que a pessoa que lá fez o curso de torneiro mecânico não sabe, é descalibrado, ou ele é relapso. Então tem uma dificuldade muito grande, especificamente aqui no nosso estado, eu percebo mais ainda, entendeu? Dificuldade em relação à qualificação profissional. E esse é um problema sério no Brasil, muito sério no Brasil, porque começa na educação básica, né, passa pelo ensino técnico, que até deu uma melhorada nos últimos anos, e vai, inclusive, para o ensino superior. Pessoas que se formam em alguma faculdade que não consegue trabalhar naquela área porque não tem. É formado, mas não tem qualificação, não Formado, sabe. mas não sabe aquilo, Não aquilo sabe. que se formou muitas vezes. Muitas vezes. Então, Eu, isso acontece muito. Eu concordo com o que você está falando. Inclusive, eu também já tive escritório de advocacia, assim, contratando estagiário e tal, tudo certinho, porque a lei de estágio é muito séria e tal, papapá. Mas a gente tinha dificuldade às vezes, com comprometimento, com a confiabilidade na pessoa. Então, é muito difícil você ser empreendedor também, você ser empresário também, para a questão de contratação de pessoa humana. Não é fácil, eu sei bem como é que é isso, e acho que o Brasil precisava rediscutir a cultura do conhecimento, a educação para o conhecimento, né, que é qualificação profissional. Tinha que ter um planejamento, ó, nós precisamos de tantos mil engenheiros para fazer tal coisa. Ó, não, isso aqui é o que nós temos de universidades. Esse povo tem que sair com excelência de lá. Sai pelo menos sabendo sabendo, trabalhar, né? sabendo trabalhar, Sabendo entendeu? trabalhar. A nossa profissão mesmo de advogado, né? Tem muita gente que é formada, senta assim na tua frente, você como é que a pessoa formou, passou no exame de ordem? E aí entra aquela coisa, né? A pessoa ela precisa trabalhar, ela não tem informação, ela não tem conhecimento, né? Não É, consegue trabalhar, e aí muitas vezes se resolve empreender, aquela situação que você falou no começo, né? Eu viro empreendedor, né? Mas é. vai empreender de que jeito, né? Porque ela também não tem conhecimento para isso, né? É, Então, é, é, também é um problema para o Brasil, né? porque aí ela vai abrir a sua empresa, não tem conhecimento necessário para poder levar a empresa adiante, né? Conhecimento, às vezes, financeiro, para controlar ali, porque o controlar o dinheiro da empresa é diferente de controlar o dinheiro seu, né? Então, ela não tem conhecimento, às vezes, do financeiro, ela não tem conhecimento do tributário para poder calcular o custo do produto dela, o tributo que vai incidir, ela não tem conhecimento de pessoas para poder fazer as comercializações, mas ela abre o negócio, né? É verdade.
Aí aquele negócio, ele tem uma grande possibilidade de não. É lógico, ela pode no decorrer ela alcançar essas qualificações, né? Mas no decorrer, se ela não alcança, ele vai fazer parte daquela estatística que fala que o número X lá de percentual, né? Que eu não gosto de mencionar porque é complicado isso, né? Mas ela vai fazer parte daquele rol de pessoas, de empresas que não completam 2 anos de vida, né? Exatamente, que é a Fala, maioria, fala em né? 2/3, né? É, Mas eu não, eu acho que não, né, não chega tanto, né? é a maioria. Mas não chega, não consegue completar 2 anos, né? Aí ela não consegue empreender, mas também não consegue trabalhar de empregado com carteira assinada, CLT em algum lugar. É verdade. Não, isso tudo é uma coisa que nós estamos vivendo de alguns anos para cá, né? Então, o Brasil perdeu de 2014, 13, 14 para cá, milhares e milhares, milhões de vagas de trabalho. Como é que o Brasil vai voltar a crescer? Então, essa é uma discussão. O mundo entrou em depressão por conta da pandemia, mas nós estamos saindo da pandemia. E como é que o Brasil vai voltar a crescer? Qual que é a vocação do Brasil para o Brasil voltar a crescer? O Brasil se desindustrializou nos últimos anos. Nós tínhamos 1/3 da atividade econômica nossa era a indústria, 20, 30, 40 anos atrás, hoje é 10% da nossa atividade econômica. Né? Então, a gente está mandando para fora matéria-prima e não está E, agregando valor. e muitas vezes está comprando Está produto comprando de acabado daquela volta, matéria-prima. exatamente, de uma matéria-prima que vem de um commodity que vem do Brasil, vai para fora, é transformado lá e volta para cá. Manda o ferro para lá e compra o aço. Isso, então aí nós temos o tal das perdas internacionais, né? A gente tem perda nesse sentido, e isso não gera emprego, não gera divisas, né? Para o Brasil. Eu acho, por exemplo, Luzemir, que sai essa semana o relatório bombástico da ONU, que se a gente nos próximos 10 anos não substituir a matriz energética, Aquele do clima lá, o né? mundo talvez não tenha jeito. E o ser humano, ele acha que vai acabar com o mundo, mas na verdade pode acabar o ser humano e o mundo vai continuar o mesmo, né? Já teve já os dinossauros que não evoluíram. Chance, né? Então, assim, o Brasil tem toda uma questão da natureza, inclusive de energia eólica, energia solar, energia hídrica, energia de biomassa, né, que é a etanol, e tem condição de ser um celeiro para o mundo. E água embaixo né, nós temos um aquífero Guarani aqui, então isso tudo pode ser muito bem explorado, né, de uma maneira sustentável e ser um exemplo para o mundo. Ao contrário, hoje a gente está sendo um mau exemplo da questão ambiental, né? Nós estamos tendo desmatamento acima da média, queimadas, né? Aqui no Pantanal, muitas queimadas. Eu viajo muito para o interior, dá dó de ver, tudo sendo queimado. Quer dizer, é a nossa riqueza, a nossa grande riqueza no Brasil é a biodiversidade. E essa biodiversidade pode muito bem também ajudar o Brasil a crescer do ponto de vista econômico. E é uma pena que não se tem uma visão estratégica sobre esse assunto. Isso aí não é um pouco de culpa do governo executivo, do federal executivo, né? Mas também não existe culpa dos outros poderes, no exemplo da Câmara, do Congresso, de que unirem forças para poder trabalhar, né? E hoje a gente percebe que eles trabalham um contra os outros, né? Não um pró outros, né? Um contra os outros. Será que para haver a exploração de maneira sustentável e que gere riqueza todo esse potencial que o Brasil tem, será que não precisaria um pouco mais de união, principalmente desses dois? Não, eu acredito, mas eu acho que para você ter união, você precisa ter um projeto. Eu até agora não vi nenhum projeto, pelo menos por esse governo, de que não, nós vamos investir na área ambiental, inclusive com uma forma de economia sustentável. Não existe, ao contrário. Não, proibindo o IBAMA de multar, proibindo o IBAMA de trabalhar, de fazer as fiscalizações, deixando
queimarem a floresta amazônica, né? Ah, não, vamos fazer uma ação de contenção lá. Não, 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 é isso mesmo, a Amazônia é nossa, a gente faz o que a gente quer. Não é. Isso, e principalmente na Europa, que é um continente muito conscientizado, né? São pessoas muito conscientes da questão ambiental. Lá nossos produtos estão sendo barrados, justamente porque eles querem esse selo de proteção ambiental, que hoje o Brasil não tem. E não estou dizendo que era muito melhor nos outros governos, não, estou dizendo que o Brasil precisa urgentemente discutir isso. Agora, essa discussão tem que ser presidida pelo Executivo, né? O Executivo tem que ter um projeto em cima disso. Eu vi o vice-presidente da República, ele é presidente de um conselho lá que criaram para a Amazônia. Ele, ao invés de fazer as coisas só da cabeça dele, não, ele tem procurado os governadores. Eu vi o governador do Maranhão falando que tem muito bom diálogo com ele. Eu acho que é isso, né? Porque os governadores também sofrem muito, né, com essa questão ambiental. Mas no caso específico do Brasil, eu tenho muita desesperança nessa questão. Eu acho que nós precisamos de um novo projeto. O Brasil precisa de um projeto de país para 30, 60, 100 anos. A China tem projeto, os Estados Unidos têm projeto. E outra coisa, Luzemir, essa situação, vamos vender, vamos privatizar, vamos desestatizar tudo. O Brasil é uma economia capitalista de Estado. Sempre foi. Não adianta a gente achar e diminuir, achar que vai diminuir o tamanho do Estado, que vai ser Estado mínimo, liberalizar tudo, achar que isso vai resolver, que não resolve. O Estado tem que ser indutor do crescimento econômico, e um crescimento econômico que seja bom para o país, né? Nós, aqui no Brasil, nós não temos, por exemplo, produção de celular. Nós compramos tudo de fora. Por que não o governo incentivar com que a gente abra fábricas de aparelhos, aparelhos telefônicos, aparelhos de televisão aqui no Brasil? É tudo de fora. Então, e o Brasil já teve força nisso aí. Foi ficando com o tempo. Só quem está crescendo mesmo é Coreia, China, porque lá eles se assumem uma economia de Estado. É uma economia de Estado. O Estado ajuda, até a K-pop, que é uma banda de rock coreano, foi uma política de Estado deles. Como se fosse o Backstreet Boys lá deles, entendeu? Coreano. E por quê? Hoje as crianças aqui, pergunta, vê se não tem, o Denis principalmente deve conhecer vários lugares que estão dando aula de coreano. Então, quem que imaginava que ia ter gente querendo aprender coreano em Campo Grande por conta de uma política de Estado? Né? Então, culturalmente, para eles é importante. E a Coreia hoje, a gente sabe, vem muitos carros bons vêm de lá, muitas televisões celulares vêm da Coreia. A Coreia é um país desse tamanhozinho, mas por quê? Investiu em educação pesado, em tecnologia. Investir em gente. Acho que a base, exatamente, a base é investir em gente. Em gente, exatamente. E investir em educação principalmente, né? Falava da questão do emprego lá, das pessoas sem qualificação, é justamente pela falta do investimento em gente. Exatamente. Não tem dúvida. E a Coreia conseguiu fazer isso. Ela saiu da Guerra das Coreias muito mais pobre que o Brasil. A Coreia do Sul, acho que tem o tamanho do estado aqui de Mato Grosso do Sul, talvez até menor. E hoje ela tem o dobro do nosso PIB. O que explica isso? E são muito aplicados também, né? Mas talvez uma coisa também que falta um pouco pro nosso povo, né? Mas assim, se você for ver, mas é cultural. Nem tudo é cultural. E também, se for cultural, você tem que mudar a tua cultura também, né? O brasileiro, tem muita gente trabalhadora, muita gente disciplinada no Brasil. O que falta é exatamente isso, investimento em gente, né? Educação pública de qualidade, saúde, né? Saneamento básico. O Brasil tem 50% ainda de lares sem saneamento básico. 50%. Aí fizeram agora um novo marco regulatório para tentar trazer investimento para essa área. Não sei se traz assim, porque tem que vir investimento, porque isso é a longo prazo, né? Para você sanear e aí explorar isso
nas cidades, tem cidade que não vai, o empresário não vai querer pegar, porque tem muita dificuldade. Então o Brasil precisa sair do atraso. Nós estamos aí 20, 30 anos parados e o mundo evoluindo. Que coisa. Que coisa. Como é que a gente faz isso, né? O Ives Drozik. Fala de Isso. novo. Drosky. Drozg. Quando você fala, eu consigo repetir, mas eu não consigo falar. Me desculpa. Não tem problema. Você também milita na parte de direito eleitoral, Sim. né? Como que é isso? Você acompanha os candidatos, os políticos, os partidos? Como é que funciona essa... O direito eleitoral é uma área que já existe há muitos anos, mas ela não era especializada, né? Qual que é o grande problema do direito eleitoral? De 2 em 2 anos, o Congresso Nacional muda as leis, as leis eleitorais. Então, por exemplo, em 2017, eles acabaram com uma coligação na proporcional, para deputado estadual, federal e vereador. Isso valeu para a eleição de 2020. Agora eles já estão querendo... proporcional é quando aquele que teve menos voto acaba sendo eleito. Isso, exatamente. Por conta do da legenda, puxado, isso. Agora eles já estão aprovando de novo a volta da coligação na proporcional. Quer dizer, então muda muito, de 2 em 2 anos se muda a legislação. E o advogado eleitoralista tem que estar, primeiro, consciente dessas mudanças. Segundo, a gente atua muito na área burocrática, então registro de candidatura, impugnação de registro de candidatura, prestação de contas, né? Enfim, e são várias as áreas aí do direito eleitoral. Outra área importante do direito eleitoral agora que faz muito sucesso é a questão das fake news. Então, como advogado, a gente tem que interpelar um veículo de comunicação que divulga uma notícia falsa sobre o candidato. É uma área bem dinâmica e ela funciona especificamente de uma forma sazonal, né? Que é durante o pleito eleitoral. Então é uma área muito, muito legal, muito gostosa de atuar, mas você tem que estar sempre alerta às mudanças. E uma hora para outra você vê os prazos durante o período eleitoral é de 24 a 48 horas. Ou seja, tem que ser rápido. Contados, exatamente. Muito então rápido é muito rápido para você não... Se você não perder o bonde, você não perder o prazo, né, específico. Mas aí quando você está atendendo um determinado candidato político, enfim, você atende aquele político, pode atender vários? Pode, desde que não haja a concorrência entre eles, né? Não dá para eu advogar para 2 candidatos a governador, por exemplo, né? Mas eu posso advogar para um candidato a governador, um candidato a deputado estadual, enfim, um candidato a deputado federal. Em 2018, nós atendemos toda a coligação, né? Então, atendemos tanto a majoritária como a proporcional também. Então, isso foi um entendimento compartilhado. Isso. Deputado estadual, federal, senador, governador e vice-suplentes, né? Então, é uma área que eu gosto muito. Agora, acabei de concluir a pós-graduação que nós fizemos no INSTED, né? Na faculdade da nossa querida NECA, né? Online. E é uma área que eu gosto muito. Eu acho que ela tende daqui para frente a ficar mais importante ainda, porque as próximas eleições serão eleições muito duras, né? São eleições com regras muito rígidas, com muita disseminação de fake news. Teve essa questão da urna eletrônica, do voto impresso, que ficou essa celeuma toda, mas parece que não já foi sepultado pelo Congresso Nacional. E em 2022, muito provavelmente, dependendo do resultado das eleições, vai ter gente contestando, né? Acho que sempre existe contestação. Talvez 2022 deve ter um volume maior de contestação. Ela já está sendo contestada desde agora, né? Antes de começar. Então, eu, sinceramente, sou fã da urna eletrônica. Eu acho que ela é um avanço para o Brasil. E aí tem gente que fala assim, mas
Se ela é tão boa, por que nenhum país quis copiar o Brasil? Justamente por isso. Porque através da urna eletrônica não tem possibilidade de fraude. Então, nos outros países, para que nós vamos trazer para cá um produto que não vá oportunizar quem está no poder fraudar as eleições? Olha o que acontece em outros países que a gente vê aí. Tem um país, a Líbia, não sei se foi a Líbia, a Síria, que o candidato a presidente lá teve uns 93% dos votos. Então deve ser muito bom presidente, né? Na Rússia, que o Putin tem 60%, 70% dos votos, né? Mas não é, esse argumento que você fez, né? Não é usar o mesmo argumento que ela pode ser fraudada de maneira contrária, né? Tipo, você falou assim, ela não, ela, o fato de ninguém querer ela é justamente porque ela impede a fraude, né? Então os outros não querem usar ela porque vão ser impedidos da fraude. Isso. É justamente o pensamento inverso, né? É o mesmo argumento, inclusive, de que não, ninguém quer ela porque ela pode ser fraudada. Pois é, mas aí se você for analisar, ela está desde 96, a gente vota com voto eletrônico. Nunca teve uma prova de que houve fraude nela. Porque ela é o seguinte, ela é um sistema offline, eu achava que era online, por isso eu ficava preocupado também com essa questão do hacker. Mas ela não é conectada a nenhum sistema, e quando você dá o start nela para ela começar a votar, sai a zerésima. As zerésimas são os votos de todos os candidatos zerados. Aí o que acontece? As pessoas votam ali, quando termina das 5 horas, ela emite o boletim de urna. Então, ali não tem fraude, ali já ficou, eles fizeram já a auditagem, não, e dá para auditar, inclusive, né? Através do código-fonte. E aí, mas então na hora de transmitir esses dados para o TRE pode ter fraude. Mas aí é o seguinte, então você junta todos os boletins de urna e contesta. Nunca teve isso também. Nunca teve isso no Brasil. Entendeu? Agora, me preocupa, por exemplo, não, vamos dar mais transparência. Vai sair um papelzinho falando em quem que você votou. Ah, muito bom. E nas zonas de milícia, como é que faz? Que não tem segurança nenhuma. Né? E, por exemplo, se a pessoa vota num candidato e sai alegando que votou no outro candidato e saiu errado aquilo lá. Imagine aparecer 1.000 pessoas falando que eu quis votar no presidente e apareceu esse aqui outro. E a pessoa mentindo. Quer dizer... Mas já apareceu isso na outra, né? Mas exatamente, nós estamos nessa discussão porque em 2014 o seu Aécio Neves perdeu a eleição por 3 milhões de votos. Quando é nos Estados Unidos, é democrático. No Brasil, quem perde por pouco não aceita. Não, perdeu de 3 milhões, aí ele saiu falando, não, pode ter tido fraude. Aí numa dessas gravações aí, dessas operações, ele mesmo fala, eu fiz isso só para encher o saco. Tanto é que ele se absteve na votação aí do voto impresso. Porque o partido dele era contra e ele também não podia ficar ruim com o governo, porque ele está se alinhando lá com o presidente da República. Agora, de fato, o que tem de denúncia séria? Não tem nenhuma. Né? Então, assim, e os mesmos que estão falando contra foram eleitos. O presidente da República atual foi eleito na urna eletrônica. Os deputados federais foram eleitos na urna eletrônica. Quer mais prova do que isso? Eu vi um... Deixa eu fazer uma adendo. 46 países. Esses são 16 e uma votação tem. Exemplos de democracia, né? Eu falo assim, que o Brasil, ele a melhor invenção que o Brasil teve foi a urna eletrônica. E mesmo assim o brasileiro fala mal. Essa urna eletrônica que a gente usa aqui, eu não sei desses números que o Denis citou, mas essa urna eletrônica que a gente usa aqui, ela fala que é o BBB, né? Brasil, Bangladesh e Butão que usa essa versão. Não? Instituto Eleitoral para a Democracia e Assistência Eleitoral Internacional, órgão da ONU. 24 países membros, 46 nações usam o mesmo voto eletrônico, 16 usam de votação eletrônica de gravação direta, que é quando não tem boletim de papel. Tem igual isso no Brasil. Aliás, tem boletim de papel, termina a votação de sai.
de votação. Contar que são 186 democracias, em torno de quase um terço dos Eu, países democráticos usam votação eletrônica. eu escutei uma entrevista na Jovem Pan, semana passada, não recordo o dia, um dos criadores, do co-criador da urna eletrônica, do programa da urna eletrônica lá em 96. Aí colocaram ele justamente, ele é o pai da urna eletrônica, né? Colocaram ele justamente para poder dizer o que ele achava de toda essa discussão. Aí ele falou assim, que precisa modernizar, né? Existem, não, talvez não o voto impresso do jeito que está se propondo, né? Mas precisa haver uma modernização disso. Aí ele colocou lá que dos formatos de se fazer isso, primeiro, é descentralizando a gestão da urna eletrônica, porque hoje ela fica a cargo de poucas pessoas do TRE, ou do TSE, não sei, enfim, fica a cargo de poucas pessoas. Então, primeiro, descentralizando, criando camadas, e cada camada sendo administrada ou gerida por pessoas ou entidades diferentes, né? E colocando o certificado digital na votação. Eu não sei exatamente como que seria esse processo, né? Mas hoje a gente tem aqui as notas fiscais do Brasil. Quantas notas fiscais são impressas, são emitidas todos os dias com certificado digital, né? Então, eu colocaria a certificação digital, administrada por um órgão certificador, dentro, dentro da, do processo de urna eletrônica, né? Para que uma das preocupações é a viagem do voto da urna, né? Você falou do caso das milícias, né? Como é que você vai pegar o pacotinho cheio de voto na milícia, lá no meio da milícia, para poder levar para uma contagem, né? Então, pegar esse voto eletrônico da urna eletrônica e a viagem dele até o ponto de contagem, né? Então, isso poderia ser feito através de certificado digital. Eu acho que tem várias coisas que você pode seria uma modernizar. modernização, né? Agora, não pode voltar atrás. Voltar a ser da época como era antigamente, em que as pessoas, por exemplo, tinha 10 candidatos, aí eu votava no Luzenir. Aí vinha um escrutinador que sabia que podia tirar a voto do Luzenir, ia lá e dava X no outro nome para anular o voto. Isso aconteceu muito. Gente que no meio da votação lá, no meio da apuração, lá, olha ali, e pegava, enfiava voto no bolso. Isso era muito comum. Então, voto antigamente era muito fácil de ser fraudado, né? O voto impresso. E hoje em dia, a gente, de verdade, nós não temos uma prova, nunca teve indício de que houve um conluio do TRE para... mas era para o presidente ter ganho no primeiro turno. Então a fraude foi para ele não ganhar no primeiro turno. Ele ia ganhar do mesmo jeito. Não faz sentido. Pagou, não pagou o segundo turno, pode dizer, tem que insulta a inteligência das pessoas, né? Mas, então você vai fraudar, você frauda mesmo para dar o resultado que você quer. Não faz muito sentido isso. E nós estamos vivendo um momento também de uma parcela da população viver reafirmando coisas da cabeça dela, né? Que é o tal do algoritmo. Não, se não for assim, eu não vou acreditar. E de fato, é mais fácil você viver no seu mundo do que você acreditar na realidade das coisas. Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo. Os Estados Unidos está assim. Os Estados Unidos ainda não venceu de vez a pandemia porque o povo que votou no Donald Trump, parte desse povo não quer tomar vacina. E esse povo depois contrai o Covid e depois se arrepende de não ter tomado a vacina. É isso que nós estamos vivendo. Ainda bem que o brasileiro, diz que o brasileiro está vacinando fortemente, que o brasileiro gosta sempre de alguma coisa de graça, né? É de graça, a gente pega até a fila. Então é isso, né? Que bom que o brasileiro caiu na real, né? Porque no início também, a boa parte dos brasileiros não estava querendo se vacinar também, né? Não, eu corri para vacinar porque me prometeram que eu ia virar jacaré. Não virou. Agora não virou, eu vou lá devolver. É isso aí. Eu vou lá devolver a vacina. É isso aí. Muito bacana, Ives. Acho que quando deu tempo aí, já conversamos bastante aqui e eu acho que vai ser bacana, muito bacana o nosso papo.
falar de pessoas, né? Que foi basicamente o que nós falamos aqui, É né? verdade, é Falando verdade. de pessoas que o Brasil ele vai para frente quando as pessoas forem melhores, né? Melhores instruídas, melhores motivadas, melhores acomodadas dentro do sistema É, brasileiro, quer na educação, quer na economia, né? isso. E eu acho que é um sonho que a gente tem, que a gente precisa lutar por ele, né? Para que daqui a algum tempo a gente tenha assim, um Brasil muito mais que abrace muito mais as pessoas, né? É isso mesmo. Eu acho que o Brasil tem uma vocação para ser solidário, né? E a gente tem que voltar a ser assim. Temos que ter esperança. É verdade. É isso aí. Quer deixar uma mensagem para nós? Não, eu quero agradecer o convite, muito obrigado, Luzemir, muito obrigado, Denis, de a gente estar falando um pouco sobre essa questão trabalhista, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais discutir. Eu acho que democracia pressupõe isso, né? E com um debate claro de ideias, a gente consegue avançar. Muito Show de obrigado. bola. Valeu. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo ContileCast.